Bom dia, boa tarde. Alô, alô. Isso aqui está ruim. Eu agradeço o convite do MBL, assim, rapidamente levantar algumas questões para a nossa reflexão. Eu queria dizer, antes de tudo, que o MBL é um movimento bastante importante no cenário brasileiro dos últimos anos, né? Eu acho que a importância dele, entre outras, além de fazer uma política pragmática, é poder romper um pouco com a reserva de mercado que existia entre os jovens da esquerda, trazer um discurso que não seja só o discurso... Estou usando os termos aqui de forma rápida, esquerda, direita. Eu acho que o MBL tem feito isso de forma jovem e, ao mesmo tempo, adulta, no sentido de lidar com as questões de forma pragmática, mas, ao mesmo tempo, conseguindo atrair pessoas de idade mais jovem, que eu acho que é o grande desafio, né? A minha ideia, na verdade, como eu conversei no começo, quando o convite me foi feito, alguns meses atrás, a minha ideia é defender um pouco um olhar mais cético e não de fé, né? Se alguém me perguntar se o Brasil é um país cristão, eu acho que o Brasil é historicamente um país cristão. Acho que o cristianismo tem valores importantes na constituição cultural, mas eu não estou exatamente preocupado se o Brasil é um país cristão ou não. Eu, do ponto de vista político hoje, eu me preocupo com questões, por exemplo, a polarização política, o esvaziamento do centro, certo? A polarização entre Bolsonaro e Lula. Estou dando exemplos concretos de coisas que acho importante para quem tem um pensamento liberal, a busca de uma solução política para 2018. Mas eu queria tocar, assim, eu lia hoje, uma matéria que foi feita sobre o Congresso do MBL na Folha, e uma coisa me chamou a atenção, e eu queria usar meus minutos para tocar nesse assunto. Que agora é hora de pensar em coisas que não sejam só econômicas e políticas. É hora de pensar em questões morais e de costume. Eu concordo com isso como premissa. Eu tenho ido a muitos encontros de jovens liberais há muito tempo e dito que jovem liberal só pensa em economia. Inclusive, há uns anos atrás, eu escrevi uma coluna, saindo de um encontro desse, que, no congresso passado do MBL, ela circulou como ideia, em que eu dizia que jovem liberal não come ninguém, né? Isso eu escrevi deve ter uns 4 anos, essa coluna, mais ou menos. Chamava-se Direita Festiva, né? E eu dizia que jovem liberal não come ninguém, porque jovem liberal fica falando de economia, economia entristece qualquer um. Se você quer pegar alguém, você tem que falar de cinema, literatura, essas coisas assim legais, né? Que estimulam a imaginação. Você fala de economia, a pessoa lembra que não tem dinheiro, deprime, né? Então, eu concordo que a discussão daqueles que se colocam à direita do espectro político, e eu me coloco assim, mas sempre pensando em termos de direita liberal, não gosto de extrema-direita, não concordo e jamais compactuarei com nenhum pensamento de extrema-direita em lugar nenhum, né? É assim que eu penso. Então, eu acredito que é importante sair dessa agenda só econômica, que é importante discussão de costumes. O debate moral é importante, porque a moral, na verdade, vem antes da política, para qualquer uma pessoa que conhece um pouco a tradição liberal conservative. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção, que é assim, eu não sei se, de fato, as pessoas estão preocupadas com o que é justo. E aí eu digo, eu estou falando de um ponto de vista cético, tá? O que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista que tenta olhar a realidade de uma forma um pouco mais empírica, sem nenhuma construção ideal sobre a realidade. Se eu estou chamando de cético aqui. A gente pode chamar de cético e ficar falando o que é cético durante 5 horas, mas eu estou me referindo a esse entendimento, que não é errado, mas é sintético, né? E eu não sei se a gente pode dizer que as pessoas, na verdade, estão preocupadas antes com o que é justo. Eu acho que as pessoas estão preocupadas antes com a janta do que com o justo,
certo? Estão preocupadas. Outra coisa, quanto mais a gente adentra o mundo das mídias sociais, mais fica claro uma característica que se sabe há muito tempo, que muitas vezes as pessoas gostam de sangue, né? Gostam de sangue, gosto de sangue. Então, gostam de linchar a gente. As mídias sociais são uma ferramenta de linchamento contínuo, né? A gente vê 2 exemplos recentes, sem entrar no mérito do assunto, seja o caso do Kevin Spacey, seja o caso do William Vac, recentemente, 2 casos completamente diferentes de contextos, mas são iguais do ponto de vista do linchamento. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, se eu olho para a guerrilha cultural que está acontecendo no Brasil nos últimos meses, né? Outra coisa o que essas pesquisas mais empíricas hoje mostram é que pessoas com muita formação necessariamente não fazem escolhas mais inteligentes em política, por exemplo. Você tem dados que mostram que alunos de Michigan escolhem, por exemplo, não reformar o banheiro, isso é pior porque o banheiro não fica reformado, ou escolhe não colocar cloro na água, para determinar a população que o Estado não ponha cloro porque acha que vai custar caro e no final fica doente e gasta dinheiro com dentista. Quer dizer, eu acho importante que o mundo da política se torne mais empírico, da ciência política, se torne mais empírico, menos movido por teorias mais abstratas, e nesse sentido eu estou sendo bem fiel à tradição liberal-conservative britânica, que ele se torne que ele conheça mais o comportamento dos eleitores. E quando eu digo que as pessoas gostam de sangue, se as pessoas estivessem prioritariamente preocupadas com a justiça, a história não era o que é, certo? E mais, muitas vezes pessoas que se acham preocupadas com a justiça são as que fazem grandes atos de violência, justamente porque acham que sabem qual é a justiça. Então, fechando assim o resumo da ópera aqui do que eu estava tentando dizer, assim, acho que o momento é importante, é um momento estratégico. Entendo a escolha pela luta pela hegemonia cultural. Acho que é um tema que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a narrativa da esquerda rapidamente ganha fôlego. Então, tem um bando de racionário parado, maluco, certo? Não sei se gente comum necessariamente investe numa ideia de um pensamento mais radical, assim, que eu acho um pouco interessante. Acho mais interessante uma construção de um conhecimento mais empírico, um pouco mais cético, olhar para as pessoas como aparentemente elas reagem, ou seja, as pessoas não estão preocupadas com a justiça, ou quando estão, às vezes ficam piores ainda. Elas estão, e as pessoas gostam de linchamento hoje em dia, sempre gostaram. Gostam de sangue, gostam de violência, e a gente tem que olhar isso. Me parece que não ser de esquerda, para mim, significa não se enganar, não se achar o máximo, não achar que tem um método de salvação do mundo e procurar ter um olhar para a realidade um pouco mais cética e um pouco mais empírica. Obrigado. Pessoal, tá ligado? É um prazer imenso estar do lado desses caras aqui e estar falando do MBL num congresso do MBL pela 3ª vez. Da primeira vez que eu participei, havia comentado que que era o meu desejo que as pessoas se tornassem mais cristãs, mas não precisava ser agora. E talvez é uma boa oportunidade para falar disso, sobretudo com o lançamento do meu livro a respeito do aborto. Mas antes de começar a falar, eu queria dizer que o Gil, é uma honra estar aqui, ele tem um canal, Bunker do Gil, no YouTube. Ele não se preocupa com política, ele não se preocupa com as grandes questões da humanidade, mas se preocupa com aquelas questões que dizem respeito à arte, o silêncio e a sensibilidade. Então, sigam o Gil, é muito bom o canal dele. E é isso. Outra história que eu queria comentar com vocês, talvez o Pondé não se lembre, mas eu procurei na PUC em 2006 e conheci, através do Pondé, Martim Vasques da Cunha. E graças ao livro do Pondé, chamado A Crítica e Profecia em Dostoiévski, eu deixei de ser um ateu todinho para me tornar um niilista mais ferrenho.
em entender melhor, quer dizer, era um adolescente mais empolgado com questões referentes à humanidade, mas depois que eu li A Crítica e Profecia, acho que é o melhor livro do Pondé, antes de o Pondé ficar famoso, e foi um livro que me despertou justamente para o interesse desta relação entre fé e política, pelo menos em parte me ajudou a entender essa relação entre fé e política, e quanto questões relacionadas à fé são tão importantes, sobretudo para pensar a vida política. O MBL é um movimento social que está na luz do dia, e como movimento social, a gente não pode deixar de se preocupar com o fato de que há um grau imenso de religiosidade na atividade política. E procurei demonstrar isso no meu primeiro livro, chamado A Imaginação Totalitária. Uma das minhas grandes preocupações de vida era justamente visualizar como que nossas crenças as mais caras, aquelas que nós mais gostamos de ter, aquelas crenças que nós levamos para o travesseiro e choramos ao pé da cama em relação a elas, podem ser justificativas para praticar violência. Quer dizer, uma das grandes preocupações da minha vida é como eu adoto uma série de crenças, sobretudo com relação a tornar o mundo um lugar melhor, e posso dizer para o outro que ele não merece um lugar, ele pode ser aniquilado, ele pode ser destruído. E eu vi nesta questão, quer dizer, eu vi neste conjunto de crenças que podem, ou nesta forma de pensar crenças, que podem justificar violência, a questão do aborto, para mim, como a questão mais importante dentro de um panorama em que se mistura a fé religiosa com a fé política. Eu peguei a questão do aborto e vi nessa questão como aquela que converge, na minha opinião, todos os grandes dramas da nossa sociedade secularizada, da nossa sociedade niilista, que está mais preocupada em chegar no poder e colocar uma agenda de poder, do que realmente olhar e lembrar que nós, seres humanos, na verdade, a grande preocupação humana, a grande questão humana, como colocou o Pondé aqui no começo, é o que a gente vai comer no jantar, quer dizer, a questão de pôr o prato na mesa, porque nós, os seres humanos, somos seres extremamente precários, que nós, seres humanos, enfim, estamos sujeitos à contingência, à fragilidade, que nossa vida, assim, tudo isso que a gente está fazendo aqui, é legal o MBL, é legal o movimento, é legal tomar o poder, não vale absolutamente nada perto das grandes questões que nós, seres humanos, temos. Quer dizer, não vale, a gente vai chegar no poder, vai trocar, vai substituir, vai colocar outro sistema de poder, e aí? Quer dizer, como a gente vai lidar com os nossos inimigos? Como a gente vai lidar com as pessoas que nós odiamos? Então, a questão da religiosidade aparece aí de forma bem importante, quer dizer, a fé religiosa a esfera da fé religiosa tem que ser uma esfera própria, que não pode se misturar com a esfera da política. Porque a esfera religiosa, ela faz com que nós lembramos que nós, seres humanos, somos seres miseráveis. Que a nossa natureza humana é uma natureza disfuncional. Que a nossa natureza humana é uma natureza que não consegue justamente saber o que está acontecendo atrás da gente. Quer dizer, nós não conseguimos criar uma comunidade de fidelidade, de confiança, minimamente com as pessoas que nós amamos. Imagine tomar o poder e transformar a nação. Quer dizer, a fé religiosa, e aqui a genuína fé religiosa, faz com que nós lembramos da nossa natureza. Enquanto que a fé política subverte essa questão. A fé política é exatamente aquela que entende que nós podemos transformar, trazer, essa fala tão importante, né? Trazer o paraíso para a terra, né? Trazer o bem-estar, quer dizer, trazer a felicidade para o mundo através de uma ação política. Eu vi nestas duas esferas, quer dizer, estudando aí a parte da filosofia clássica, eu vi nessas duas esferas uma grande preocupação com relação à mistura da fé política, do entusiasmo, em que promete um lugar melhor, promete transformar o mundo, e dentro disso eu estudei uma concepção que eu chamei de imaginação totalitária, no sentido
de entender que a nossa vida pessoal, quer dizer, a nossa vida humana mais simples, ela é fruto da imaginação. O que a imaginação nos fornece? Memória e expectativas. Nós, seres humanos, somos seres que imaginamos como a vida é. Nós não somos seres apenas biológicos, no sentido de que nos movemos só por instintos. O que ordena os nossos hábitos, o que ordena a nossa vida diária, é o fato de que nós imaginamos aquilo que nós trazemos da memória e aquilo que nós temos como esperança com relação ao futuro. E aí eu trabalhei com essa questão da imaginação diabólica e totalitária, mostrando que a imaginação ela pode subverter, desordenar o conceito de esperança. Quer dizer, nós estamos aqui reunidos, cheios de esperanças de que em 2018 vai dar certo e o país vai não mudar, mas não vai, quer dizer, o país vai continuar o mesmo. No sentido de que, se nós adotarmos um conceito, um ideal de imaginação diabólica, que é pensar que nós podemos transformar os nossos inimigos, modelar os nossos inimigos segundo a nossa imagem e semelhança, segundo a imagem das nossas crenças, quer dizer, o que eu posso dizer para os nossos inimigos como eles devem ser, essa imaginação, esse trabalho da imaginação, de trazer esperança política para o mundo, é justamente um trabalho de subverter, vamos pensar assim, a possibilidade que nós temos de construir um mundo de relações, de estar entre aqueles que nós odiamos. Não existe coisa mais importante, e, na minha opinião, no modo como eu tenho concebido ultimamente a vida política, de saber lidar com as pessoas que assim, não pensam como nós. Saber lidar justamente com o outro, saber lidar face a face com a singularidade. Então, por que eu trato de forma tão assim, sou tão fissurado com a questão do aborto? Porque, para mim, a questão do aborto ela é o emblema de uma mentalidade que consegue reduzir a vida humana a uma pura vida biológica, uma mera, assim, matei mesmo porque era só um piolho nojento e nocivo, quer dizer, matei mesmo porque era só um amontoado de célula. Quer dizer, eu consigo reduzir o ser humano a um mero grão de areia. Eu consigo pensar que a natureza humana pode ser maleável, posso transformar, quer dizer, onde já se viu viver no mundo com gente feia, onde já se viu viver no mundo com gente doente, onde já se viu viver no mundo com gente pobre, todo pobre pode se tornar bandido, quer dizer, onde já se viu não viver num mundo bom. Então, acho que a questão do aborto traz esses elementos de uma imaginação que quer trazer para o mundo a imagem do paraíso, que quer trazer para o mundo a imagem de que o mundo é um lugar melhor. E esse é o problema da fé política. A gente tem que entender como movimento político, o MBL tem que entender como movimento político, os meninos do MBL, aí, Kim Kataguiri, o Renan, que tem uma visibilidade e que está em pauta para transformar coisas interessantes no mundo, que a nossa atividade política tem que ser uma atividade negativa e não prescritiva. Não dizer como que as pessoas devem viver, mas dizer justamente como as pessoas, como o Estado não deve dizer como as pessoas devem viver. Parece meio contraditório falar isso com relação ao aborto, né? Parece meio contraditório. Você fala, mas você está querendo dizer que como que eu devo dizer para as pessoas se elas devem ou não, como que elas devem tocar a sua vida? Exatamente, o Estado serve para limitar a esfera política, serve para nós pensarmos nos limites que a atividade política tem. Que ela é precária, ela é histórica, ela é contingente, ela é mutável. Enquanto que a esfera religiosa promete o quê? A vida eterna, promete a paz perpétua, promete um lugar legal para viver. Mas aonde? Na transcendência. E quando eu olho para a transcendência, eu anulo as minhas pretensões de racionalidade no mundo aqui e agora. Então, a minha grande preocupação foi justamente não confundir as esferas religiosas e as esferas políticas. Como movimento político cheio de entusiasmo, quer transformar o mundo num lugar bacana, a gente tem que sempre pensar que o que nós devemos levar como movimento político é um estado de negação, um estado de lembrar que nós nos relacionamos face a face com o Gil, com o Pondé, com o Batim, com você, com o meu vizinho. Cara, eu não consigo lidar com os meus vizinhos, eu não consigo aguentar que o meu vizinho é funkeiro. Imagina eu ter que mudar o mundo, sabe? Eu não consigo. Ontem os meus vizinhos estavam ouvindo funk no máximo. Você imagina eu ter que ir lá, a minha vontade de ir lá é dar um tiro na cara dos caras. Você percebe? Como é que eu faço para viver num mundo onde há pessoas tão distintas? Ora, eu preciso entender que a política não vai mudar isso.
Eu preciso entender que a política não é o remédio dos males humanos. Eu preciso entender que a política e todo o movimento MBL de grande transformação, de grande promessa da juventude aí para a humanidade, tem que colocar a política no seu devido lugar. O seu devido lugar é baixa a bola, que a gente tem que pensar que a religião cuida das esperanças e a política cuida da nossa fragilidade, da nossa historicidade. Eu vou deixar as perguntas, acho que ficam mais fáceis para a gente conversar. Passo a bola aí para o Martim. Alô, alô. Muito obrigado pelo MBL, pelo convite. Agradeço a presença do Pondé, do Dionísios e do Ratso, que estamos aqui nessa aventura da conversação, né? E eu queria falar alguns pontos apenas, talvez a gente possa discutir isso com mais profundidade na hora das perguntas, mas basicamente assim, o tema do painel, né, fé e filosofia política, o Brasil é realmente um país cristão, essa pergunta eu escuto desde 1998, quando eu então participava da incipiente guerrilha cultural contra a esquerda, né? Enfim, eu já sou um sujeito com uma certa idade, né, nesse assunto. E sempre tinha algum rapaz que me perguntava, mas Martim, o Brasil é um país cristão? E eu logo de cara respondia, não, o Brasil é um país de macumbeiro, né? E eu confesso a vocês que essa tipo de resposta, na época, eu achava muito agradável e engraçada, mas depois, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o Brasil ele tinha, sim, uma característica cristã forte, né? E eu percebi isso durante a pesquisa do meu trabalho, essa pesquisa, uma delas eu fiz no mestrado com o próprio Pondé, estudando a questão da utopia, e nessa pesquisa acadêmica, literária, pessoal, eu descobri, pouco a pouco, que existem vários Brasis, né? E essa constatação, ela foi dentro, vamos dizer assim, é o norte que orienta a construção dramática do meu livro, Poeira da Glória, e nessa acepção de que existem vários Brasis, eu fui chegando à conclusão também de que essa substância cristã que deveria formar o Brasil, ela está conectada, de uma certa maneira, a uma questão de civilização mesmo, né? No sentido de que o que está em jogo o tempo todo é a tensão existente entre fé e razão, né? Existem várias definições de fé, existem diferentes definições do que seria a razão, mas fé a gente pode usar mais ou menos aquele conceito clássico que se encontra, né, segundo São Paulo apóstolo, atribuído a ele, em Hebreus 11:1, que é a fé, a garantia das coisas não vistas e a expectativa das coisas invisíveis, né? Essa definição é uma definição que, se vocês forem levar ao extremo, pode significar nada, né? No sentido de que o que é isso, né? O que eu tenho que ver e o que eu tenho que esperar. Então, a constatação de que a fé é um ponto, que é um tecido muito frágil, é uma perspectiva diante de uma visão de mundo que não te dá muitas garantias, implica no fato de que, se o Brasil é realmente um país cristão, ele também tem que lidar com a questão da incerteza, né? Essa definição de fé que eu acabei de falar para vocês é uma definição calcada na incerteza. O cristianismo, né, tal como foi transmitido até nós, é uma religião da incerteza. E é uma incerteza brutal. Junto com isso, a gente tem a perspectiva do que seria a razão, né? A razão é o que é? Aquela conexão que ajuda você a ver o real em sua unidade. Isso é uma definição muito bonita, mas na prática significa que a razão te ajuda a ver as coisas como algo uno, não como algo fragmentado. Essa tensão que existe entre fé e razão, ela tem que ser vista dentro vamos dizer assim, do paradoxo, ou aparente paradoxo, de que ela age como as duas asas de um pássaro, né? Ou seja, não existe uma sem a outra. As duas, elas vivem nessa dinâmica perpétua e, no fim das contas, tanto a fé como a razão ajudam você a ver o mundo de uma determinada forma.
que não é a religião transmitida ou retratada de maneira caricatural, mas a religião vista como algo que te fortalece para enfrentar o grande problema de todos nós, que é o problema do mal, né? O problema do sofrimento, o problema da morte, e esse é, hoje em dia, o problema que o Brasil está vivendo. O Pondé falou que o problema do brasileiro é a questão da janta, o Ratso comentou aí sobre a questão do aborto, mas hoje em dia, o que o brasileiro normal, aquele que paga o boleto no final do mês, sofre é que ele descobriu que a violência é a nova inflação, né? Todo mundo aqui sabe que vive num clima de incerteza, num clima de insegurança, né? Num clima em que é impossível fazer qualquer tipo de planejamento, até para janta, porque não sabe se vai ficar vivo, né? Esse tipo de ambiente, que é um ambiente claustrofóbico, é um ambiente cruel, isso sim é o verdadeiro totalitarismo, ele aumenta mais quando você descobre na sociedade brasileira, mais especificamente na elite intelectual, que há essa separação entre fé e razão. Ou melhor, uma deformação do que seria fé e a deformação do que seria a razão. Essa elite intelectual, que a gente pode chamar de inteligência, etc., eu gosto de chamar de que é, na verdade, a verdadeira tirania que nos massacra. É a tirania dos especialistas. É a tirania dos especialistas de esquerda, né, petistas, totalitários, né, mas também é a tirania dos especialistas de direita, que isso é o mais importante. É a tirania dos especialistas de direita que acham que tem um mundo ideal na cabeça, né, seja o mercado, seja a moral, etc., e tentam impor isso em nós, cidadãos. Isso é o mais preocupante. E essa divisão que existe entre a tirania dos especialistas e aquilo que se chama de maioria silenciosa, mas a gente também pode chamar de sociedade civil, representa exatamente o drama que vive o país quando você separa a fé da razão, né? Porque, em geral, esses especialistas, sejam de esquerda, sejam de direita, ou eles são progressistas, ou seja, eles acham que a história caminha para um fim, né, único, e que existe o progresso tecnológico, o progresso econômico, ou então eles acham que a moral, que é um problema que você tem que lidar todo dia como se fosse algo de vida ou morte, ela se torna moralismo, puritanismo. Então, como é que fica nós, né? Como é que nós ficamos nessa história, né, dividido entre a tirania dos especialistas e a sociedade civil, que é uma maioria silenciosa, mas que na hora H, que foi o que aconteceu em 2015, é quem decide, né, a questão política, né? Como a gente pode sair dessa encruzilhada? Seria partindo para uma visão religiosa institucional? Seria partir para a política como religião? Né? É um problema isso, é uma situação, é esse o impasse que a gente enfrenta. E eu acredito que não há uma solução, exceto você encontrar dentro de si aquilo que os grandes filósofos clássicos chamavam de liberdade interior, ou seja, você tem que voltar-se para si mesmo, descobrir os seus vícios, descobrir a sua podridão, e aí lutar com eles para, então, conquistar as virtudes, né? Ou seja, a liberdade, quando ela aparece, ela não é uma coisa dada, ela é uma coisa conquistada. Há um filósofo inglês que o Ratso e o Pondé conhecem bem, que é o John Gray, que ele tem uma frase que é quase um aforismo, né? As nossas liberdades não são livres. Ou seja, a liberdade tem um limite, a liberdade tem uma ordem, mas cumpre a você, na sua consciência individual, de encontrar isso. E isso, às vezes, dura a vida inteira, né? Essa questão da tirania dos especialistas, tanto de esquerda como de direita, que tenta, né, essa tirania que tenta manobrar a nossa consciência individual por meio do clima de opinião, por meio das universidades, por meio do jornalismo, das redes sociais, cria no cidadão comum, aquele que paga boleto no final do mês, uma sensação de isolamento tamanha que ele não se sente mais representado. E é aí que mora a ebulição que o Brasil está tendo. Como ele vai encontrar essa representação? E aí tem
diversas maneiras. Pode ser por via de um messias, pode ser por via, né, de um político, pode ser por 1001 motivos. E eu acho que aí entra essa questão do ceticismo que o Pondé fala, né? O ceticismo, no caso, e eu entendi bem o conceito que ele usou aqui, o Pondé, é aquela suspeita pelo poder que faz você, cidadão comum, não acreditar na tirania dos especialistas, não acreditar naquilo que o seu professor de faculdade esquerdista fala, naquilo que o político fala para você que vai fazer, né? Essa suspeita pelo poder, esse ceticismo de achar que você, dentro de uma sociedade civil democrática, pode muito bem não impor a sua vontade, mas persuadir o outro, e aí entra no que o Ratso falou, né? Você descobrir essa singularidade do outro como indivíduo e conversar com ele, é aí que está, eu acho, a forma de escaparmos dessa tirania dos especialistas e uma forma, por meio da nossa liberdade interior, de descobrir também uma nova maneira de reequilibrar a dinâmica entre fé e razão. Era isso que eu tinha a dizer, eu acho que pode ser mais aprofundado por meio de perguntas. Dois segundos, pessoal. Oi, pessoal, rapidinho, assim, infelizmente, por conta do tempo, só vai dar tempo de fazer 3 perguntas, e aí eu sugiro que vocês tentem fazer umas perguntas não especificamente para cada um deles, mas gerais que cada um deles possa responder. Tem uma pessoa lá, tem uma pessoa aqui, e eu preciso de uma mulher, porque tem 2 caras já, eu quero uma mulher para falar. Não é possível, não, tem que ter representatividade, essa coisa toda, tal. O rapaz, quem que era, Bárbara, que você tinha chamado de lá? Era ele, Felipe, de verde aqui. Não, preciso de uma menina. Não, homem pode abaixar a mão ali, de branco, tá bom, fechou. Não, foi ela levantou primeiro. Felipe, por favor, ali. Ela de branco ali, ó, aqui, ó. Levanta a mão de novo, mocinha de branco, obrigado. Nesse detalhe, eu queria muito fazer pergunta, eu tenho um monte de coisa para perguntar para eles, mas eu tenho a felicidade que eles são meus amigos, a gente pode discutir quando a gente quiser, então, por favor, façam vocês as perguntas, ok? Que nada mais chato do que o cara que fica moderando, querendo se aparecer. Tchau. Boa tarde a todos. Nós sabemos que estão utilizando do argumento do Estado laico para tolir algumas liberdades individuais. Por exemplo, na UEL, a Universidade Estadual de Londrina, que é minha cidade, a universidade está utilizando do argumento de que o Estado é laico para proibir aqueles grupos religiosos que se reúnem no final ou no começo da aula, católicos, evangélicos, espíritas, enfim, de qualquer religião, para celebrar ali uma missa, um culto. O aborto, mesma coisa. Se você já se posiciona contra o aborto, a pessoa nem ouve o teu argumento e já começa a gritar, não, o Estado é laico, você não pode ser contra o aborto. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão da laicidade do Estado e como eles estão deturpando o conceito da laicidade para tolir opiniões contrárias. O microfone não está... Tá? Está ouvindo bem, então? Obrigado pela pergunta e a oportunidade de falar disso. Sim, a gente tem que entender que o Estado, na sua forma em que é constituído na modernidade, pós-Hobbes, cujo conceito de soberania é um conceito teológico, político, subverte a esfera da religião e traz para a esfera terrena o conceito de religiosidade no poder. Então, esse conceito de Estado laico que essa turma costuma evocar, passa, antes de tudo, pelo conceito de Estado moderno dentro de uma sociedade secularizada em que o Estado pretende ser o detentor do monopólio, não como pensava o Max Weber, na minha opinião, do monopólio da violência, mas do monopólio da verdade, do monopólio da soberania absoluta de dizer quem deve ou não ser vivo, quem deve ou não, inclusive ser chamado de sujeito de direito. Quer dizer, então o Estado passa a deter um primado, no meu entender, sobretudo pós-Hobbes, Rousseau também é outra figura importante aí, em que ele é o paradigma da soberania.
teológica política. O que a gente, no meu modo de pensar, precisamos lutar, eu sei que é um cara que briga bastante com isso, que a forma cristã de se manifestar no mundo não é romântica, no sentido do romantismo do século XIX, que é aquela forma psicológica que a religião está em esfera privada. Hoje é curioso porque a religião, que sempre esteve na esfera do ordenamento da sociedade, do ordenamento da alma, é jogada para a vida doméstica e a sexualidade é jogada para a vida pública. Você tem uma subversão terrível nisso. E nós devemos mostrar que o Estado laico, na verdade, é o que eu tenho feito bastante, tem origem no cristianismo, é um enfrentamento de Paulo com relação ao culto do imperador lá no Império Romano, quer dizer, um enfrentamento teológico de mostrar que a esfera política tem uma esfera própria e a esfera religiosa tem uma esfera própria e elas são distintas. No entanto, essa esfera da religiosidade ela não é privada, doméstica, psicológica, mas ela também tem uma forma pública. Ela que ordena, também corrobora para ordenar a sociedade, muito mais que a soberania do Estado político. Muito mais importante, aliás, do que o Estado político. Então, eu pensaria por aí. Acho que é um caminho de reflexão. Eu primeiro, assim, eu não entendo que a única forma de se fazer uma oposição ao aborto seja do ponto de vista religioso. Inclusive, já escrevi sobre isso, né? Não acho. Acho que você pode não ser religioso e não ser a favor do aborto por uma série de razões, né? Que tem a ver com hábito, costume, imaginação moral, né? Agora, especificamente com relação ao Estado laico, a noção de Estado laico está muito associada a uma certa, entre aspas, vitória do protestantismo no cenário europeu da ordem entre religião e política, no sentido de que é melhor que o Estado não tenha nenhuma religião, porque pode trocar quem está no poder e a outra religião que estiver no poder pode perseguir você. A gente tem que lembrar que a grande parte do imaginário do Estado laico no mundo ocidental está associado ao medo daqueles que foram perseguidos por razões religiosas. Então, assim, existe um drama na história da fundação do Estado laico ligado ao medo de ser perseguido por você não ser da religião que tem o poder. E isso acaba fazendo com que o conceito de Estado laico, ou o nome de Estado laico, seja chamado o tempo inteiro como se fosse uma defesa de liberdade. E, como recentemente dizia um colega, a gente gravou o último painel do William Vac, que foi sobre Revolução Russa, um colega, na semana passada, um colega de Juiz de Fora falou uma coisa muito interessante com relação à esquerda, que ele falou assim, a esquerda sempre foi melhor quando não esteve no poder. Toda vez que ela esteve no poder, ela foi uma desgraça. Quando estava fora, até que faz alguma coisa. Eu acho que a relação entre religião e poder soberano, no sentido secular, é uma relação complexa. Certo? Eu posso ser ateu ou religioso, de esquerda ou de direita, e ser capaz de entender isso no eixo histórico. É uma relação complexa, a relação entre religião, fé religiosa positivamente posta no estado da lei. Agora, ao mesmo tempo, o que eu diria para você é assim, se os caras reclamam, desencana deles e vai rezar onde você quiser, ué. Certo? Quando eu digo, se tem um grupo lá que entende, que se reúne e vai fazer uma oração ou alguma coisa que para esse grupo é importante, e eles estudam na universidade, né? Assim, não vejo por que você não pode. Outra coisa é se a universidade começar a ficar associada à imagem de uma religião especialmente, aí você começa a infringir um risco que tem a ver com um problema histórico, né? Agora, não vejo por que. Não precisa disputar numa sala, vai na outra sala. Quer dizer, a relação entre religião e política pode ser complicada, inclusive nesse sentido, de, afinal de contas, quem tem mais poder nesse corredor, né? Agora, por outro lado, não há dúvida, eu acho que tem na sua pergunta um pouco isso, que a ideia do Estado laico pode se transformar num argumento simplesmente de perseguição contra as religiões como um todo, né? E é claro que a ideia que o Estado é laico não significa que o Estado é ateu.
Significa que o Estado preserva o direito das pessoas praticarem suas diferentes fés na esfera de cada um. E que não pode transformar a fé em matéria positiva de direito e institucional. Agora, se você tem uma maioria religiosa, essa maioria vota, e essa maioria monta uma bancada de maioria, no sentido técnico-mecânico da democracia, você pode acabar aprovando leis ou não aprovando leis no Estado laico que representa um setor importante da população. Por quê? Porque você fez deputado, você fez senador. Na realidade, eu acho que esse é o cenário da disputa política concreta e mecânica do ponto de vista institucional. É a ocupação dos espaços institucionais. E, a partir daí, você conseguir fazer com que a sociedade ela tenha um entendimento mais assim ou mais assado de determinados comportamentos. Eu acho que é isso que a gente está vivendo no Brasil hoje. Felipe, né, seu nome? Felipe, assim, essa questão do Estado laico, né, para mim, sempre foi definida no famoso episódio da Bíblia em que Jesus Cristo, esse mestre da diplomacia, falou: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Entendeu? A laicidade, o Estado laico, ele é um produto do cristianismo. Ele é também um produto da religião. E então, na verdade, quando a gente tem essa polêmica do Estado laico, da laicidade, na verdade é uma polêmica que vem muito também com bebida do iluminismo francês, né? Dessa questão da tolerância, da intolerância. Mas eu acho que tem um ponto que eu queria complementar o que o Pondé falou, que é o fato que não é que o Estado laico significa que seja Estado ateu. O problema não é nem que seja ateu. Ateu é uma das manifestações religiosas ou arreligiosas que tem que existir em uma democracia. O problema é quando você tem um Estado cristofóbico. Ou seja, e é o que acontece. O problema da esquerda, principalmente da esquerda que está dominando o poder cultural, não só o poder institucional no Brasil, não é que ela é meramente ateia, é que ela é cristofóbica. O problema de uma esquerda, e até mesmo às vezes de uma direita que se traveste de cristã, mas na verdade é interiormente cristofóbica, né? É exatamente isso, separar essa dinâmica que existe entre fé e razão, deformando uma ou outra, ou ambas, e você chega à questão de que você, na verdade, quer destruir o ser humano. Você quer matar o ser humano, né? E aí vem as justificativas retóricas, né? A laicidade, né? A tolerância, o pluralismo, a democracia, que são palavras vazias. Mas, no fundo, tudo isso surge da própria religião cristã, que é, na verdade, a busca do equilíbrio entre fé e razão. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado quando alguém fala do Estado laico ou da laicidade, para ver se não é se é ateia ou tolerante, mas sim se é cristofóbica, ou seja, essa pessoa... Mas não é que tem fobia de religião, tem fobia em relação àquela religião específica, que é a religião cristã. Entendeu? É o que acontece hoje em dia em muitos dos países islâmicos, né? Claramente ali tem um problema cristofóbico, né? E eu acho que o mais impressionante, no mau sentido, é que os intelectuais de esquerda, e muitas vezes até mesmo no caso dos Estados Unidos existem os conservatives, né, que estão dentro da estrutura do establishment, ficam com um papinho de tolerância e pluralismo e deixando que, por exemplo, uma religião cristofóbica como o Islã vai tomando conta e vai destruindo, né, as pessoas que exercem esse tipo de fé. Não sei se respondi a sua pergunta. Alô? Boa tarde, meu nome é Time Ávila, eu sou do ABC e eu queria colocar uma questão para a mesa, usando um pouco a metáfora da catequese, né, do religioso, da cultura, queria saber de vocês se vocês identificam um declínio um pouco da hegemonia, do domínio da esquerda na cultura e nas artes. Eu sou produtor cultural há mais de 2 décadas, trabalhei no ABC com arte, literatura e audiovisual, e você identifica um sucesso muito grande na sedução, né, no chamamento da população que sequer tem interesse em política,
e às vezes, muitas vezes nem em arte, mas a partir dessa eficácia da linguagem das artes, né? Seja a música, no meu caso eu comecei com hip hop, depois literatura e tal, seja no audiovisual. Então a esquerda por muito tempo, e ainda é hegemônica nos países da América Latina, tá? com essa sedução a partir das artes, né? Eu queria, bom, aqui a gente vê na mesa o Vasquez, o Pondé, o Vasquez, o Pondé, o Dionísio, e o Gil também, que você sabe. Talvez um pouco da popularidade e um pouco do sucesso do público. Oi? Faz a pergunta, mestre. Um pouco do sucesso público é ter uma linguagem mais fluida, mais fácil, dialogando com as artes e com a cultura, né? Só que a gente está vendo o declínio disso agora. A Vogue, agora a Tim. A esquerda vai falando muito de arte. Tá bom. A esquerda vai falando... Deixa ele falar, gente. Estamos na democracia, deixa ele falar. É importante para a questão. A questão há um declínio da esquerda, dessa conquista pelas artes. Eles estão falando muito em política, com os temas de agenda política, e estão se dando mal. E será que a direita tem que entrar nesse ritmo aqui também, pela viés da política, e também perder esse público que já não tem muito? Jimmy, né? Eu tenho boa memória. Em primeiro lugar, catequese não, eu não estou fazendo catequese aqui. Não, tudo bem, ok, mas vamos lá. Em segundo lugar, é o seguinte, não é que a esquerda é hegemônica, a esquerda é totalitária, e sim, ela continua no poder. A gente não pode ter a ilusão de acreditar que porque tiramos o PT, a Dilma, o raio que o parta, nossa, estamos vitoriosos. Não, ao contrário. A esquerda vem aí, já está chegando, e o fato é que Lula lá tem 35% a 42%. Entendeu? E o outro lado, enfim, vamos dizer assim, que não é o mais sofisticado de todos para enfrentar o Lula. Né? Não vejo no Messias, né, um mestre da persuasão. Entendeu? Então, a esquerda está aí, continua, ela é totalitária, e vai continuar por um bom tempo se a gente ainda achar que, né, tem que falar de mercado. O que tem que falar é muito simples. Em primeiro lugar, comece a estudar. Entendeu? Leia, estuda. Antes de tudo, pense muito bem em que tipo de política você quer fazer. E mais do que isso, suspeite do poder. Não ache que porque você vai entrar numa instituição, você vai praticar política, você está numa manifestação que você vai mudar o mundo. Como é que você vai mudar o mundo se você não mudou sua casa? Né? Então, enquanto não tiver isso, a esquerda vai continuar. Por favor. Eu confesso que eu não entendi muito bem a sua pergunta. Tá? Resumindo, ele quer saber se no ambiente cultural a direita precisa se preocupar com o ambiente cultural ou não. Obrigado. Eu imagino que tenha sido isso, né? Mas eu vi você falando de cultura e a sua preocupação se a esquerda, a direita deveria entrar nisso. Eu falei isso um pouco na minha fala, acho que é um espaço importante. O espaço da cultura é um espaço de debate importante no mundo contemporâneo, inclusive por causa das mídias sociais, as mídias sociais são em si uma cultura, certo? Um modo de produzir signos, um modo de dividir signos, partilhar. Então, é em si uma cultura. Então, não vejo como a direita pensada como um modo de visão de mundo não de esquerda, não associado a estados grandes, a um estado que é moralista e diz como você tem que viver, que se mete em todos os níveis da sua vida, certo? Porque eu, quando penso nisso, eu sempre penso um pouco em termos filósofos que nos formam e tal. Eu penso um pouco na oposição entre liberdade positiva e negativa do Isaiah Berlin, sabe? Do Isaiah Berlin. Então, acho sempre a direita que me interessa, uma direita mais associada à liberdade negativa, e a esquerda é a campeã da produção de liberdades positivas, de invenção de formas de liberdade. Então, acho que a direita tem que entrar. O que eu tentei dizer aqui é que me parece que ela tem que entrar com cuidado, para não reforçar a narrativa da esquerda.
de que todo mundo que não é de esquerda é autoritário, totalitário. Agora, com relação ao que o Martim falou, não tem nenhuma dúvida que a esquerda continua no poder, né? Ela ocupou espaços institucionais importantes em todos os poderes, inclusive no judiciário. Ela ocupa espaços em redações, ocupa espaços em a universidade quase toda, na sua totalidade, no mundo corporativo, inclusive, em espaços do mundo corporativo, não tem nenhuma dúvida. Agora, me parece que nesse embate, a direita, às vezes, acaba também mordendo o próprio rabo, porque começa a disputar um pedacinho de carne que sobrou, e fica se matando entre si, e eu acho que, no caso da eleição de 18, a gente está vivendo um pouco isso, a dificuldade de produzir uma figura importante de centro-direita. Bom, acho essa questão bem interessante a respeito da arte, por exemplo, se sempre houve hegemonia da esquerda com relação à arte. Eu não gosto muito assim, eu acho importante essa pergunta, mas eu não gosto muito de criar inimigos imaginários. Assim. Então você tem, sim, uma esquerda por muito tempo produzindo arte, mas também não há que negar que ela produz arte porque ela entendeu parte, ou pelo menos intuitivamente parte do drama das pessoas que não têm o que comer, do pobre, da pessoa que sofre com a violência. Então você tem uma arte que... O que a arte faz? Ela é uma indústria de narrativa, quer dizer, a arte produz símbolo, produz cultura. O problema é quando essa arte se torna propaganda ideológica. Agora, você rebata a tua pergunta com uma outra. Você vai criar uma arte que também faça a mesma coisa? Quer dizer, você vai criar uma arte de direita que produz mesmo lixo hegemônico, cultural? Então, com essa... E aí eu vou chamar a atenção, se o Gil quiser falar disso, que ele fala muito bem dessa questão. A gente tem que tomar um cuidado, na minha opinião, sobre a arte, de entrar nesse ciclo de guerra narrativa e usar a arte como instrumento de uma guerra narrativa e não pensar a arte como, na verdade, o cuidado cultural. Não a guerra cultural, mas o cuidado. A arte é veículo de manutenção da existência. Ela que fornece para a gente significado. Se você está afim de produzir uma arte hegemônica de direita, eu estou fora, cara. Estou fora. Então, assim, me convida para fazer boa arte. Se tem boa arte na esquerda, então a gente faz junto. Mas a única coisa é que o problema é que a direita nem sabe fazer arte, né? Eu só vou dar um pitaco, que é o seguinte. Só vou dar um pitaco. Enquanto pensarmos em guerra cultural, a gente já perdeu. É só isso. Você tem que pensar em outra coisa. A arte é regeneração, a arte é religar, é redenção, a arte não é guerra. Se você pensar em termos de guerra cultural, esquece, é a vitória do outro lado. O outro lado que eu digo, não de esquerda e direita, mas o outro lado é um ideólogo babaca que está querendo mandar na gente. Só isso. Aí a mocinha de branco lá no final... Bom, a minha questão é a seguinte, o professor Pondé tem falado algumas vezes na TV Cultura da doutrinação de esquerda nas escolas e principalmente nas faculdades. Eu, como professora, e não tenho esse pensamento de esquerda, eu sofro na pele quase que diariamente. Você quer dar uma aula, quando, na verdade, no livro está outra coisa, porque nos livros estão. E toda a bibliografia é em cima disso. Você fica com dificuldade de dar aula. E eu estou fazendo uma outra licenciatura e estou sofrendo a mesma coisa como estudante. Será que a gente tem como reverter isso? Eu, assim, sendo cético empírico, eu diria em 50 anos, se a gente não fizer muita besteira, né? Não embarcar, e aí eu acho que o que o Raso falou é bem importante na resposta anterior, e o que o Dionísio também falou, essa coisa de... que era o risco que eu apontava, que eu acho que a direita hoje corre um risco de colarem nela a imagem de que ela está querendo fazer um país reacionário. Eu acho isso péssimo, certo? E quando eu digo fazer coisas erradas, é fazer coisas erradas desse tipo. Agora, do ponto de vista institucional, olha, eu constantemente, eu falo com jovens, não só meus alunos imediatos, mas muitos jovens via mídias sociais, cada vez mais, que me pedem bibliografia.
né? Acho que muitos aqui passam por isso. Pedem bibliografia e a gente vai indicando bibliografia, e professores também, como você, de escola, eu entendi que você é professora de escola, certo? Que trazem esse tipo de experiência. E, assim, eu, como você mesmo sabe, eu venho falando muito isso, tenho ido a algumas escolas. Eu acho que o problema vai mais além, né? Assim, uma pesquisa muito recente nos Estados Unidos, de uma psicóloga que eu acompanho, chamada Jean Twenge, mostra que jovens nascidos entre 95 e 2012 tem muito estrago neles. As escolas têm feito um trabalho péssimo, né? Não estou falando de todas, assim, os jovens e as famílias também. Os jovens são frágeis, cada vez mais medrosos, procurando safe space, você não pode criar nenhuma tensão, frases causam sofrimento, transam cada vez menos, mas tem uma percepção histérica de assédio sexual ampliada. Então, acho que o estrago, o problema da escola vai além da oposição direita e esquerda, né? No sentido que eu acho que ela é problemática. Ela tem que ser chamada a ocupar espaço que a família não consegue ocupar, a própria família às vezes é solúvel em água. Com relação à questão da esquerda e direita, eu comecei dizendo que eu acho que pode demorar uns 50 anos, já falei isso várias vezes, né? É um dos domínios da esquerda, eu acho que é um dos domínios da esquerda, porque isso a gente pode datar desde Rousseau, porque a gente acha que a escola é um lugar onde você deve formar pessoas melhores. Eu acho que a escola é um lugar onde você deve aprender capital de país, afluente do rio Amazonas, certo? Como escrever e ler. Porque quando eu vejo, por exemplo, o debate todo, afinal de contas, por que alguém resolve falar de sexualidade para criança de 5 anos? Por que eu tenho que confiar nessa pessoa que resolveu falar de sexualidade para criança de 5 anos? Certo? Quer dizer, o meu argumento é simplesmente um argumento basicamente cético. Por que eu tenho que confiar? Só porque ela diz que é professora? Quer dizer, é um tema extremamente da ordem privada, como dizia bem o Raso, ele está público, né? Foi transformado em tema público, muito louco. Então, eu acredito que a forma de enfrentar isso é como a gente vem fazendo, quer dizer, é um trabalho que não depende tanto de políticas públicas, apesar de que elas podem ajudar em algum grau, mas esse trabalho que a gente vem fazendo continuamente. Eu vejo, e outros colegas aqui que já estão há algum tempo nessa discussão, eu acredito que hoje está um pouco menos pior, sim, né? Isso aqui é um sinal disso, né? O espaço que a gente conseguiu na mídia, quem conseguiu foi a mídia, não foi a universidade, que a universidade é completamente fechada, como você mesma viu. Quer dizer, tem surgido pequenas rachaduras no processo. E aí depende muito de como a gente fazer. Eu acho que tem muito a ver com o que o Martim falou, assim, a gente tem que estudar, construir repertório. Aliás, eu acho que um dos sustos que a esquerda levou foi porque ela descobriu que tinha gente que não era de esquerda, e lia, estudava e era inteligente. E ela tomou susto, porque ela achou que era todo mundo brutamontes e não sei o quê. Então, eu entendo que o modo de enfrentamento é esse modo que a gente vem fazendo, e isso vem surtindo alguns resultados, sim. Gente, só desculpa aqui o Martinho, o Pondé, agradeço a presença, o Diogo, o Raso. Eu só fazer uma breve intervenção, porque eu acho importante a gente reconhecer aqueles políticos que, por mais que não pertençam a um movimento, seguem de alguma forma a mesma linha em muitos aspectos. Então, eu gostaria apenas de registrar a presença do vereador aqui de São Paulo, Davi Soares. Por favor, Davi, levanta aí. Por favor, uma salva de palmas aí para o vereador Davi Soares, que ajuda muito a gente lá em muitas pautas aqui na Câmara do Município. Desculpa atrapalhar aí, pode continuar. Bom, a questão da escola sem partido, eu sou professor de filosofia de ensino médio e cursinho já, acho que 15, quase 18 anos. Aí tem não lembro exatamente quando eu comecei, mas estou na escola desde a minha adolescência, e não sou já ouvi falar, eu sei que isso acontece, uma pessoa de sociologia, uma professora feminista, assim, bem radical, chegar para mim e falar assim: nossa, como pode um cara ser formado em filosofia ser católico, assim, né? É um absurdo você.
Existe isso, sim, de fato. É um fato empírico que a escola se transformou num palanque, durante muito tempo, sobretudo aqui no Brasil, nos Estados Unidos também é assim, num palanque para fazer proselitismo. Isso é fato. Não tem... Você vê, como mencionaram aí nos livros didáticos, você vê na própria ementa de alguns cursos. Mas o que você vai fazer no lugar? Você vai também fazer proselitismo de direita? Quer dizer, você vai fazer o contrário? Você está criticando uma visão de mundo hegemônica e vai assumir o poder para fazer exatamente a mesma coisa? Então, eu sou completamente contra a ideia, por exemplo, de que, bom, agora chegamos ao poder à direita, então vai ser do nosso jeito. A gente vai queimar o capital e a gente vai eleger livros de direita como Adam Smith como sendo o principal nome para nossa cartilha e nossa Bíblia. Eu tive a oportunidade já de conversar, de participar junto com o Miguel Najib e expor para ele criticamente o que eu penso do Escola Sem Partido. Ele me deu boas respostas, mas eu continuo com a minha visão. Eu lido com professores de ensino médio e ensino fundamental todos os dias. É a minha profissão. Eu sei o que é olhar para a cara de um cara de esquerda e dizer para ele, cara, toma cuidado, ou não. Eu sei exatamente o que é conviver, tomar café com gente que pensa assim. Isso, para mim, é uma das coisas mais complicadas, porque o projeto Escola Sem Partido, o projeto de lei, me parece ser um projeto que abre, sim, e eu vi já acontecer isso, abre, sim, uma sensação de caça às bruxas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Enquanto que o movimento Escola Sem Partido, o movimento esse movimento espontâneo da sociedade civil é muito interessante. Lembrando que o Pondé fomentou aqui, cadê os pais na escola? Hoje o pai é de lua em água, né? Essa coisa do pai é de açúcar, você não pode falar. Os pais precisam participar da vida escolar, os pais precisam estar atentos com os seus filhos. Nós devemos chamar, nós como, sobretudo aqui, vocês como movimento social, que defendem a Escola Sem Partido, o MBL comprou essa briga, nós temos que, tudo bem, é legal ter o projeto de lei, mas ele é mais interessante na medida em que ele desperta o interesse das famílias em discutir o que os meus filhos estão aprendendo. Quem é o professor? O que eles estão ensinando? O que essa escola tem de programa? Eu quero ver a bibliografia, eu quero ser... Agora, tem que tomar um cuidado também para que essa relação do professor com a escola e dos movimentos sociais com os professores não passe justamente de uma sensação de perseguição, porque é assim que a esquerda pensa, quer dizer, eu estou me perseguindo, vocês estão colocando uma agenda liberal aqui. Não entendi a provocação, não consigo ouvir daqui. Sim, problema deles, mas você vai enfrentar isso como? Você vai enfrentar isso olhando na cara desses professores que ele deve perder o emprego? Vai olhar na cara desse professor que ele deve ser cassado? Não. Você tem que mostrar, como mencionaram aqui há muito tempo, você precisa estudar. Você precisa estudar e refutar esses caras que estão errados. Se estão errados, refuta. Vai lá, mostra para eles e mostra que eles estão errados. Faça presente. Eu vou passar... Faça presente. Faça presente. Eu vou passar a bola para o Martim. Desculpa, o seu nome? Maria. Então, que você testemunha e vê e sente é algo que se eu falar qualquer coisa, vai ser precário, tá? Então, o que você vivencia, na verdade, é o exílio de todo brasileiro. Não precisa só ser do aspecto educacional. Então, eu queria terminar aqui, porque eu estou com fome, vocês também, mas eu queria terminar para você, Maria, e para quem quiser ouvir, com um poema do autor pernambucano Alberto da Cunha Mello, que se chama Casa Vazia, que eu acho que simboliza o que você sente. É assim: poema nenhum, nunca mais será um acontecimento. Escrevemos cada vez mais para um mundo cada vez menos. Para esse público dos ermos, composto apenas de nós mesmos. Um João Batistas a pregar para as dobras de suas túnicas seu deserto particular. Ou cães latindo, noite e dia, dentro de uma casa vazia. Então, é isso, você está numa casa vazia. Eu entendo o seu desespero. Bom, o tema é fascinante por si só.
Eu, por mim, ficava aqui mais umas 5 horas falando disso, abrindo debate para todo mundo, para polêmicas e tal, que é isso que importa, porque é, como diria o Michael Oakeshott, um herói aqui de todos nós, eu acho, é a grande aventura da conversação que precisa ser praticada nesse país. Antes de apontar o dedo para os outros, aprender a conversar com o outro. Essa é a grande lição. Agora o pessoal vai ter uma pausa para o almoço, volta às 2h45. Obrigado para os palestrantes, foi bom demais. Valeu, Léo.